Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma atividade dos educadores aqui pelo canal do YouTube. Muito obrigado você que já está conectado. Gostaríamos de pedir para que vocês deixem o like aqui embaixo do vídeo. No programa de hoje, nós vamos fazer um bate-papo, uma entrevista. E dentro, do tema dessa nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre alimentação, uma nova consciência para novos hábitos. Fiquem conosco até o final do programa, para que no final do programa, então, possamos juntos encerrar essa atividade fazendo uma oração. Muito obrigado, você que está conectado, deixe para nós no chat o seu nome e a cidade de onde você está participando da nossa atividade. Bem, vamos então trazer a nossa convidada do dia de hoje. Então, para compor na nossa atividade, convidamos a preletora em grau sênior, Yara Regina Colombo. Muito obrigada, queridos amigos. Olá, Luiz. Olá, queridos amigos. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. Estou feliz, o coração está batendo forte aqui, Luiz. Que bom, que bom. Yara, é sempre uma alegria, sempre uma honra ter você, aqui nas nossas atividades. A preletora Yara também é educadora, então uma parceirona nossa aqui nos educadores. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigado. A gente hoje trabalha na Seitinoye do Brasil, na sede central da Seitinoye do Brasil, justamente no Departamento de Educação dos Preletores, mas o lado professor nunca sai da gente, A gente tem esse amor pela educação, em especial quando a gente estuda a educação da vida, estuda a doutrina da Seitinoye, que não é uma teoria.
somente uma teoria para a gente engavetar, ela é vivência pura. Então, o fato de a gente poder lidar com esse material tão precioso e ter essa oportunidade aqui de conversar com os amigos, junto com você, né, Luiz? Um amigo também tão especial, para mim é uma grande alegria. Muito obrigada, de coração. Poxa, Yara, essa sua fala me deixou bastante emocionado, sabe? E me ocorreu, antes de entrar no tema propriamente dito, te fazer uma pergunta. O que motivou você, Yara, a ser uma professora, uma educadora? Olha, Luiz, essa é uma pergunta boa, né? Porque, assim, quando a gente é criança, a gente tem as brincadeiras de criança, né? Então, eu queria ser secretária multilingüe, então, naquele Embromation, eu falava todos os idiomas que você pode imaginar, tá? Eu atendia os telefones, eu era secretária e tudo mais, mas eu não gostava muito, porque daí meus primos não gostavam de brincar de secretário e chefe. Então, eu brincava de escolinha, porque eles gostavam de brincar de escolinha, e eu era professora. Eu adorava ser professora, e aí eu ensinava, sei lá o que eu ensinava, mas eu me lembro na casa dos meus primos de lousa, e pedia para fazer a tarefa, e diário de classe. E, obviamente, no ambiente escolar, eu tive professores que me encantaram na missão, sabe? Me encantaram na missão. Até para preencher diário, eu sonhava em preencher diário. Depois que a gente recebe um diário para preencher, a gente entende, né, o volume de trabalho, que é realmente grande, porque você tem lá a preparação de aula, você não chega para a sala de aula e fala, deixa eu pensar o que eu vou falar para vocês hoje. Não é isso, tem todo um preparo, uma estrutura anual que se divide na estrutura mensal e se divide na estrutura dia a dia. E quando eu fui descobrindo isso, fui me apaixonando, sabe, Luiz? No começo eu queria trabalhar com educação de professores, formação de professores. E aí eu conheci o público adolescente, que foi meu primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar no Centro de Estudos de Línguas, de Idiomas, né, público. E aí eu conheci o público juvenil, que já era o público que eu atuava na Seitonoye. Aí foi amor à primeira vista na sala de aula. E aí foram 23 anos como educadora, e agora que eu estou trabalhando com formação de professores, pensando no preletor da Seitonoye. O sonho sempre está ali. Então, eu diria que o sonho inato, aquele da criança, que foi impulsionado por bons professores e um bom ambiente escolar na minha vida, e que foi sempre no ambiente público. Que lindo, Yara, maravilhoso. Bem, aí, né, com esse relato da professora Yara, vamos deixar uma enquete, então, aqui, você que nos acompanha, você que é educador, escreva para nós o que motivou você a escolher, né, essa profissão linda, maravilhosa, que é ser um educador. Escreva para nós no chat, brevemente, né, o que motivou você a ser um educador. Bom, vamos ao nosso tema, né, preletora Yara? Estou aqui só no aguardo, porque pelo que eu entendi, nós vamos bater papo, você vai me perguntar, vou responder, e eu acho que é um assunto muito relevante para a atualidade. Não é um assunto novo na Seitonoye, porque o nosso Sagrado Mestre já fala desse assunto na coleção A Verdade da Vida, inclusive. Então, eu acredito que a Seitonoye sempre à vanguarda, né? E trazendo reflexões importantes para as pessoas que amam e participam da Seitonoye. Bom, preletora Yara, como o nosso tema, né, vai falar sobre alimentação, né, uma nova consciência, novos hábitos, eu me lembrei que nós temos um texto na Seitonoye que fala sobre a refeição. Então, eu gostaria de pedir licença, né, para as pessoas que nos acompanham, e nós vamos ler um trecho desse texto, e aí, quem depois, né, quiser adquirir o livro, é o livro Revelações Divinas, né, e esse livro, Revelações Divinas, os senhores encontram na livraria virtual da Seitonoye, aparece aí para os senhores, né, www.livraria.sni.org.br.
Na página 125, então, tem a refeição da Seichonoye. Então, diz assim: na Bíblia consta que antes de apresentarmos oferenda ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Quando formos tomar as nossas refeições, também devemos proceder da mesma forma. Isto porque a refeição é uma cerimônia sumamente solene, na qual se sagra a oferenda a Deus do teu interior. Então, e aí o texto, né, segue continuando nos orientando em relação à postura, né, preletora Yara, que a gente tem que ter antes, durante e depois da nossa refeição, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho para a gente esse trecho que a gente fez a leitura aqui, preletora. Eu já sou até mobilizada a colocar as mãos postas quando a gente ouve o texto, e ele me traz uma paz grande, uma certeza do nosso papel aqui na face da Terra. É muito estranho falar isso, mas é assim mesmo. Tem uma certeza que tem uma coisa que todo mundo faz, que é se alimentar. Essa é uma certeza, a gente se alimenta, né? Independente do seu credo, da sua etnia, da sua orientação sexual, você se alimenta. A gente pode aqui elencar o que a gente às vezes recorta, né, para fragmentar, mas esse seria um outro assunto. A gente se alimenta, todo mundo se alimenta. E o texto ele traz uma reflexão importante, porque não é só uma questão nutricional, não é mera questão nutricional para manter esse corpo físico em pé, e que é importante também. Não há o demérito, nem olha, esquece esse negócio que isso não é importante. Não é isso. Mas ele traz a relevância da alimentação e traz para a gente uma importante forma de ver o alimento, né? A refeição é uma cerimônia sumamente solene. Primeira coisa, ela não é só uma ação para ser feita de qualquer forma. Ela é algo solene, né? Solene. Então, se você for comer, você deve estar sabendo que é uma ação solene, porque nesse momento você está consagrando Deus do seu interior. Através daquele alimento, você está consagrando Deus do teu interior. Então, elevando Deus do teu interior com o amor que vem dentro desse alimento. E aí não é só pensando no preparo do alimento, porque daí minha cabeça já vai lá longe, né? Porque assim, para aquele alimento estar à mesa de refeição, tem uma cadeia que está conectada. É uma cadeia, desde a semente, desde daquele que cultiva, desde da colheita, o transporte, a comercialização, o preparo, tem toda uma cadeia ali. E para você consagrar Deus do seu interior, toda essa gama de pessoas e de ações são extremamente importantes, e o que envolve estas ações é importante. A gente não pode parar só no preparo, ele é importante também, ele envolve minha atitude mental, minha atitude física, né? Por isso que na Seichonoye a gente sempre fala, prepare com amor, o alimento e tudo mais. Agora, a questão é a cadeia, né? Como é que meu sentimento e como é que meu estilo de vida ele se reflete pensando nesse planeta que a gente está, nessa nossa casa comum, né? Como diz a carta Laudato Si, escrita pelo Papa, né? Papa Francisco. Exato. Então, assim, como é que eu estou cuidando dessa casa comum, levando à mesa de refeição o meu alimento, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo também. Que legal. Yara, quando você fala da cadeia, eu me lembrei, eu tenho uma prima que é agricultora, ela é fazendeira, ela tem plantação de café. A fazenda dela, até onde a sua vista alcança, é plantação de café. E é muito comum o pessoal, né, que tem caminhão, escrever aquelas frases, né, de para-choque de caminhão, e ela mandou escrever no para-choque dos caminhões da fazenda dela assim, ó: você já se alimentou hoje?
agradeça ao agricultor. Ai, que legal! É muito verdade, porque assim, às vezes a nossa tendência é agradecer o que os olhos veem naquele momento. Talvez uma tendência um pouco imediatista, de não refletir. A gente que é educador sabe que na brincadeira, quando você vai perguntar para uma criança de onde vem o brócolis, de onde vem a couve-flor, veio do supermercado, veio do pacote, veio da lata. Então, nos compete mostrar, enquanto educadores, de onde vem tudo isso, inclusive pensando no tipo de alimentação que a criança vai ter, que a família vai ter, porque quando a gente tem consciência de todo o processo, a gente toma decisões baseadas na nossa forma de ver o mundo, na nossa cosmovisão, né? Então, aí, se eu entendo que Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos, quando eu vou levar à mesa de refeição um alimento, precisa coadunar com essa verdade, com esta forma de ver o mundo que eu tenho e que é o meu princípio de vida. Não pode ser uma coisa assim, aqui eu falo uma coisa, mas no meu dia a dia eu faço outra, porque ninguém está vendo mesmo. Maravilhoso, muito lindo. E eu também fico sempre refletindo assim, né, Yara? Muito antes da gente se alimentar do próprio alimento, a gente se alimenta do amor das pessoas, né? Então, eu uma vez brinquei assim, né? Vamos imaginar que domingo agora nós vamos comer uma macarronada na casa da preletora Yara. Chegando lá, nós vamos nos alimentar da macarronada dela? Todo mundo diz sim, a gente diz não, nós não vamos nos alimentar da macarronada que ela preparou, nós vamos nos alimentar do amor que ela teve de preparar a mesa linda, combinar os talheres com, né? Então, aí, claro, vamos comer a macarronada, sim, sem dúvida, né? Vamos vivificar o alimento preparado com tanto amor. Então, e isso é legal também, Ara, a gente pensar um pouquinho, porque tem gente que come e vive com fome. Por que isso? Justamente porque ele não se alimenta primeiro do preparo espiritual, né? Então, acho que a gente reflete um pouquinho dessa postura também, né? Existe uma questão importantíssima no nosso íntimo, que é a consciência que a gente tem de quem a gente é. Eu e Deus somos uma só vida, então a vida de Deus me preenche, me preenche. Então, quando a gente não sente isso, parece que dentro da gente tem buracos que precisam ser preenchidos de alguma forma. E uma das formas que, às vezes, as pessoas encontram para preencher esses buracos é através da comida. E a pessoa não escolhe, eu vou brincar aqui, né? A pessoa não escolhe cenoura para comer, né? A pessoa escolhe o que é mais rápido, mais fácil, e, enfim, e é isso. E aí ela vai preenchendo, porque a cenoura parece que não preenche o buraco muito rápido, né? Mas parece que um outro tipo de alimento com mais índice de gordura, ou enfim, vocês já me entenderam, né? Então, assim, aí você vai preenchendo esses vazios que são reconhecidos e não compreende que realmente ali também tem amor. Eu não estou também falando, não pode, não é isso, sabe? É que tudo tem amor e que tudo tem medida, equilíbrio. A palavra equilíbrio na nossa vida é muito importante, porque o viver em harmonia tem que ser, como diz o nosso Supremo Presidente, tem que ser o win-win. Ganha-ganha, né? Ganha a comunidade, o entorno, e ganhamos nós também. Então, quando existe desequilíbrio, aí a coisa não está bacana. Então, sabe, esse excesso na nossa vida é uma forma muito interessante de a gente parar para pensar, refletir como posso me tornar uma pessoa melhor, onde está a situação que eu preciso aqui remodelar na minha vida, e aí é isso, seguir em frente, praticando, vivendo um dia depois do outro, um passinho depois do outro, a sua tomada de decisões. Maravilha.
Bom, preletora Yara, eu queria começar agora, então, fazendo duas perguntas para você, uma já vem na sequência da outra, que são, hoje você é vegetariana? E sim, e se sim, há quanto tempo você já é vegetariana? Pergunta que não quer calar. Sim, eu sou vegetariana, transitando para o veganismo, fazendo um movimento de me tornar vegana. Hoje, aqui na minha casa, né? Aliás, nem falei bem-vindos aqui à minha casa, né? Eu estou aqui em casa. Moramos minha filha mais nova e eu. Minha filha do meio recentemente se casou, minha filha mais velha mora em outro lugar, né? Mora em São Paulo também, onde eu moro, mas mora dividindo apartamento com algumas amigas dirigentes da Seitinoye também, muito legal. E essa galera toda aí transita entre vegetarianos e veganos. Minhas filhas se tornaram veganas antes de mim e por amor mesmo, na nossa residência a gente começou a fazer a alimentação vegetariana já desde 2016, talvez. A gente já começou nessa evolução aí. A gente chama de evolução porque a gente foi percebendo como vencer esses desafios do comum, do hábito, da mente do hábito, do costume, porque assim, eu venho de uma formação em que a refeição é arroz, feijão e carne, qualquer tipo de carne, tá? Então eu venho, assim, na minha formação familiar, com essa visão. Então, se não tinha uma carne na refeição, por exemplo, sabe o macarrão que você falou? Sim, o macarrão que você falou não era refeição aqui na minha casa quando eu era mais mocinha, sabe? Quando eu morava com os meus pais. Meu pai sempre precisava, aliás, ele nem gostava tanto do preparo do macarrão em si. Ele precisava de uma coisa que ele chamava de mais consistente, sabe? E aí, olha, eu vou falar para você, acredito que eu fiz aqui uma conta bem, bem rápida, talvez em 2005, minha filha mais velha, talvez, tá? Mais ou menos com 12, 13 anos, ela disse que ia se tornar vegetariana, ia parar de comer carne. Por quê? Porque na escola ela assistiu um vídeo e esse vídeo mostrava o sofrimento dos animais no momento do abate, tá? E aí eu vou falar para você, aquilo cortou o coração da menina de uma forma que ela chorou copiosamente e tomou a decisão de não mais comer, se alimentar de carne. E aí ela foi reduzindo da carne vermelha para carne branca, e aqui nós não nos alimentamos de nenhum tipo de carne, tá? Aí em 2016, nós recebemos, acredito que foi nesse ano que a gente recebeu o Supremo Presidente, houve todo um fórum, né, de conversa entre toda a liderança da Seitinoye. Fizemos uma reunião familiar, Luiz, olha que legal, reunimos a família, e aí é isso, gente, a Mayara já está nessa, então vamos todo mundo nessa. Aí a mais nova não quis muito aderir, então o que a gente fazia? Deixava uma espécie de cofrinho, Luiz. Se ela quisesse uma carne, ela pegava o dinheiro e ia comprar e preparava. Ela já tinha essa expertise na cozinha e podia preparar. Chegou a oportunidade, Luiz, de ela comprar a carne, deixar no congelador e ficar lá meses a carne até nunca mais consumir. Em 2018, no último dia de 2018, isso é certeza, a minha filha do meio veio falar comigo e falou: mãe, essa fala para mim, eu falo para ela sempre que eu nunca vou esquecer. Ela falou: olha, mãe, eu vou me tornar vegana a partir de amanhã. Hoje é 31 de dezembro, e aí ela falou: a partir de amanhã, 1 de janeiro de 2019, eu vou ser vegana. Eu falei: mas, gente, como assim? Ela falou, eu falei: mas por que isso? A irmã mais velha já estava nessa transição também, e ela falou: mãe, olha, escuta isso, Luiz, como é interessante quando o ensinamento da Seitinoye, ele cala na alma, né? Mãe, para mim não tem sentido eu fazer parte da Seitinoye, para mim, para ela, tá? Sim.
agir de uma outra forma. Eu entendo que ali na alimentação eu também posso expressar o amor e eu estou decidida e estou determinada a dar esse passo. Uau. Então, eu quis equilibrar ali o que nós falamos de Deus, natureza, seres humanos, originariamente unos, o sentimento da dor do animal, o sentimento de querer retribuir ao meio ambiente o que ele nos oferece gratuitamente, né? E aí a alimentação se tornou vegana, e a partir daquele momento, Luiz, a alimentação se tornou vegana aqui em casa também, porque não tinha sentido, né? Cozinhar, morava todo mundo junto, a gente cozinhava a alimentação vegana, e aí para eu fazer a transição, está sendo bem tranquilo mesmo. Então, eu ainda comia algum tipo de coisa, nem me lembro direito, mas aí foi eliminando, e hoje a gente está aqui bem feliz. A minha filha até alimenta um canal numa mídia social, incentivando as pessoas à alimentação, todo mundo aqui muito feliz, e trouxe para a gente uma experiência. A cozinha é um lugar muito legal de manifestação de amor, Luiz. Quando a gente prepara sei lá, pensa, puxa, aqui, olha, tá tudo bem, tem o amor de toda a cadeia que nós falamos, não gerou sofrimento, gera só vida, então eu vou consagrar Deus do meu interior com essa refeição. Então é muito legal. Que ótimo. Eu ia até te fazer uma pergunta, mas eu acho que você intuiu aí, né, a resposta de falar um pouco desse processo, sabe por quê, Yara? Eu mesmo encontro muitos dirigentes, muitos líderes que compartilham com a gente, assim, né, essa questão, eu tenho vontade de me tornar vegetariano, mas não é fácil, né, assim, por conta até do que você trouxe para a gente, e faz todo sentido, a questão dos hábitos, né, os hábitos que a gente vem dos nossos pais, que vieram dos nossos avós. Eu também, o meu pai, o dia que ele não almoçasse ou não jantasse, né, que na alimentação não tivesse carne, naquele dia ele não tinha tomado refeição, né? Mas a gente percebe assim que é justamente uma cultura muito antiga, assim, né? Então, interessante isso. Desculpe, Luiz, é interessante não. Isso que você falou, porque cultura antiga, tradição, remonta coisas que às vezes a gente faz sem refletir. Esses dias eu estava escrevendo sobre isso, inclusive, né, num artigo que me foi solicitado, e justamente sobre nova civilização, a educação, a nova civilização, como mobilizar os filhos para agir e tudo mais, né? Breve, nem sei quando que vai sair esse artigo, você que está acompanhando a gente, mas vai sair na revista Fonte de Luz. Olha só que interessante, eu fiquei pensando sobre a mente do hábito, justamente. Então, tem aquela historinha que eu acho que você conhece, a pessoa ia preparar uma iguaria e fazia de uma determinada forma, e o marido não gostava, Luiz. O marido falava, mas puxa vida, por que faz desse jeito? Foi perguntar para a esposa. Ela falou, sei lá, minha mãe me ensinou. E aí ele foi perguntar para a sogra, por que faz desse jeito? Minha mãe me ensinou. E um dia, com toda a coragem do mundo, ele perguntou para a nona, né? Perguntou para ela, por que faz desse jeito? E ela ficou pensativa, sabe? E olhou para ele e falou, filho, mas isso faz tempo. Sempre Naquela época, a nossa panelinha era muito pequena e não dava para fazer de outro jeito. Então, a gente começou a fazer assim, acho que as pessoas acostumaram e continuam fazendo até hoje. Eu mesma, filho, já não faço mais assim. Você entende? Que loucura, né? Então, às vezes, a mente do hábito nos faz agir sem refletir se as nossas ações, elas correspondem ao nosso sentimento, ao nosso coração. Então, por exemplo, se a pessoa, eu estou numa vibe atividade física, cuidando realmente da minha alimentação, cuidando do corpo físico, que é templo de Deus, no sentido mesmo de estar bem e me sentindo bem para poder fazer esse trabalho missionário que é tão maravilhoso, né, Luiz? É tão espetacular. E assim, tem hora que tem uma preguiça, tem hora que é difícil. Como assim eu não vou comer aquele bifão? Ou eu não vou comer aquela carne branca que eu tanto adoro? Né? Então, faça
movimentos que sejam movimentos que para você nessa hora são possíveis. Uma segunda-feira sem carne, por exemplo, já é uma fase de transição. Tem pessoas que têm outro perfil, Luiz. Tem pessoas que precisam, que elas se identificam como, se eu não parar com tudo agora, para mim é muito difícil. Então, é zero. Tudo bem. Se você identifica que para você tem que ser assim, então tome a decisão. Decisão é assim. Você vai decidir comprar um carro, você decide assumir esse compromisso, vai lá, assina o contrato e mês a mês você paga, ou você tira toda aquela sua reserva e coloca ali naquele investimento, né? Naquela compra daquele bem. Vai decidir mudar o seu estilo de vida, porque não é só parar de comer carne, Luiz. É um estilo de vida, é a maneira como a gente vê o mundo, é a maneira que a gente entende de felicidade coletiva, de ver o planeta, de ver o meio ambiente, de ver os animais, de ver os minerais, os vegetais. Então, ter coragem para realmente dar o primeiro passo e depois que terminou o primeiro passo, você ficar feliz com o primeiro passo, Luiz. É assim, a liderança da Seitianoye é uma liderança muito amorosa, muito generosa com o próximo e, às vezes, talvez, se culpe, não sei se é essa palavra, seja exigente demais, e aí fica com essa sensação. A gente precisa ficar feliz com as pequenas conquistas e avançar, Luiz. Hoje foi a segunda sem carne, que bom, semana que vem vai ser segunda sem carne também, daqui a um tempo vai ser segunda e terça, e assim por diante. Então, um passinho de cada vez, mas sem pausa, tá? Verdade. Eu me lembro também, Ara, nessa visita que o professor Masanobu fez ao Brasil, que você mencionou, na palestra da professora Junco, ela compartilhou com a gente a experiência que foi quando eles decidiram também não comer, né, não se alimentar mais de carne, e ela ficou, meu Deus, e agora? O que nós vamos comer? E aí que ela foi se dar, né, o luxo, o direito de perceber, assim, quanta coisa existe além dessa opção que a gente tem, muitas vezes opção baseada no nosso conformismo, no nosso piloto automático, né, que é aquele que a gente liga e deixa correndo, e ela descobriu uma infinidade de receitas, uma infinidade de possibilidades de alimentações saudáveis, porém, de uma forma diferente, né? Eu me lembro bastante, assim, dela falando sobre isso. O pessoal gosta de vir comer aqui em casa, Luiz. Sempre tem uma coisa diferente. E até quando a gente vai celebrar com a família, tá? A gente sempre oferece a possibilidade de a família conhecer uma alimentação diferente, saborosa e que realmente eles nem imaginavam que poderia acontecer, sabe? E aí eu não estou falando, inclusive, o mercado de industrializados na área vegana, inclusive, está aumentando, sabe? A demanda está aumentando, então a gente tem notado que grandes empresas têm atendido aí a solicitação. Mas eu nem estou pensando nisso, Luiz, estou pensando numa alimentação mais orgânica, mais que usa ali a produção mais próxima da nossa casa, que impacte menos de verdade o ambiente, às vezes até na horta caseira, aquela couve que você vai colher da sua horta, sabe? Aquele manjericão que você vai usar para temperar a sua saladinha, tão gostoso. Então, assim, eu fico imaginando, dentro desse movimento, a gente tem alguns amigos líderes que viraram grandes cientistas na cozinha, sabe? Inventando receitas para fazer um queijo vegano, por exemplo. Esses dias a gente estava aqui em casa, eu nem lembro o que a gente ia fazer, exatamente o que a gente... pizza! Compramos a massinha vegana, a gente já tinha essas massinhas, e aí vamos fazer uma pizza com queijo. Ok, como que faz o queijo vegano? E aí minha filha, a gente olhou, o industrializado ele tem um valor, né, que nem é tão baratinho assim. Aí ela falou, mãe, vou fazer, tem batata em casa? Tem, eu vou comprar aqui uma levedura. Ok.
E aí ela chegou em casa, ligou para a irmã, falou, ó, põe a batata para cozinhar. Pôs a batata, fez lá o processo e ficou uma delícia, ficou muito legal, tá? Então, assim, eu tô num movimento ovo-lacto-vegetariano, tá? Então, assim, eu já não consumo, o ovo já tá até saindo dessa etapa, inclusive porque eu já não tô comendo o ovo como ovo frito, omelete, essa parte já não, sei lá, não sei explicar para vocês, só não dá. Para mim, não combina mais, entendeu? Então, assim, é um processo que, na minha experiência, é natural. É natural. É natural, sem o sofrimento, eu tenho que. É natural, é isso, é o processo. Então, assim, leite de vaca também não, a gente consome leite vegetal, e aí tem vários sabores legais. E aí eu vou falar para você, aquele queijo que ela fez, o manjericão que a gente colheu daqui, do quintalzinho de casa, colocado ali em cima daquela pizza brotinho que a gente produziu, fez aqui juntos, foi uma união mesmo do amor de todos. A gente agradeceu quem produziu lá os disquinhos de pizza, quem fez o molho, quem fez o queijo que foi colocado ali naquela comida. Então, eu vou falar para você, Luiz, é um exercício de amor. De amor. De amor, de muito amor. A Yara falou de fazer as comidinhas ali na casa dela, mas eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência muito legal com a preletora Yara. Bom, a preletora Yara, por um período, ela foi nossa presidente dos educadores da Regional São Paulo Lapa, né? E na época que a preletora Yara foi nossa presidente, já existia na regional o curso do CEV, né, do Ciclo de Estudos da Educação da Vida. E é um curso que a gente inicia o estudo dele à 13h e termina às 7h da noite. Então, tem um períodozinho aí onde a gente faz uma pausa, né, faz um break para fazer o lanche. Gente, vocês não têm noção, assim, ninguém queria parar de... Gente, acabou o recreio, acabou o intervalo, vão para a sala. E ninguém queria ir por conta do preparo que a Yara tinha com o cuidado, com o alimento. Aí no inverno ela fazia os caldos que aquecia não só o nosso estômago, mas a nossa alma. Eram alimentos, meu Deus, assim, deliciosos, todos naturais, né? Então, queria deixar registrado aqui, né, esse cuidado e esse carinho que ela tinha de preparar esse alimento, né, para os nossos alunos. E, às vezes, no final, quando terminava, ela fazia as marmitinhas para a gente levar embora. E era bom, né? Marmitinhas do CEV, da Lapa, sempre foram marmitinhas desejadas pela turma. Sabe, Luiz, eu me lembrei, você falando, muito obrigado, né, pela memória, que o CEV sempre foi aquele encontro, reencontro com almas que desejam o melhor para o próximo, né? Então, esse espaço de estudo para você, amigo, né, que nos acompanha agora e fica curioso, pode procurar lá no site da Seitianoye, você vai encontrar ali, tá vendo aí passando na telinha os educadores, e você vai poder encontrar um CEV perto de você para você poder entender o que vem a ser a educação da vida, né? Esse ciclo de estudos da educação da vida. Sabe, Luiz, a gente tinha o hábito de ainda oferecer coisas com carne no começo dessa refeição. E aí, um dia, o preletor, vou fazer a menção aqui, porque ele foi a grande inspiração, tá? O preletor Milton Kazuo Norimatsu ia nos orientar pela primeira vez, logo no começo. Então, foi bom que foi logo no começo. E aí, eu pensei, mas o Milton não come carne. Eu ia fazer cachorro-quente, era o que estava no cardápio. Graças a Deus, a gente tinha a divulgadora Marlene, que sempre nos ajudou, né? Dona Marlene, o que a gente vai fazer? E a gente inventou um refogadinho de abobrinha, Luiz, para fazer no mini pão que a gente tinha. Mas sabe o que acabou primeiro, né? O refogadinho de abobrinha, obviamente. E aquele monte de cachorro-quente que a gente tinha feito, né? Com a salsicha, por exemplo, acabou sobrando, e foi ali que a gente percebeu. Você vê que não precisa. A gente pode equilibrar a alimentação
e ter ofertas bem legais, e aí começou a tradição de a gente ter uma refeição saudável, sem carne, e que atendesse ali nossos professores, nossos educadores, participantes do CEV. Muito bom, muito bom. Bom, Yara, antes de eu te passar a próxima pergunta, eu queria também pedir para as pessoas, né, que nos acompanham nesse momento agora, para que vocês escrevessem também para nós aqui no chat, compartilhem com a gente e a sua alimentação. Você é vegetariano? Se sim, quanto tempo? Claro que se você também não é vegetariano, não tem o menor problema, viu, gente? A gente não está impondo aqui, querendo dizer que a partir de agora todo mundo tem que ser, né? Como a preletora Yara bem lembrou agora há pouco, né? Mas compartilhe com a gente, né? Você já conseguiu, né, se tornar uma pessoa vegetariana ou não, ou você está em transição, né? Então, compartilhe com a gente aí no chat que a gente agradece. E, claro, caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, nós vamos deixar um site para vocês, um e-mail, que é o pergunteaopreletor@sni.org.br. Porque, claro, se a sua dúvida não for de fórum íntimo, você pode até colocar aqui no chat também. Mas algumas perguntas, elas são um pouco mais, né, particulares, de fórum mais íntimo, então aí você tem a opção de usar o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br. Bom, preletora Yara, tem uma pergunta aqui, isso, olha aí, aparece para vocês, né? pergunteaopreletor@sni.org.br e a gente vai, então, responder a sua pergunta, né? Tem uma pergunta de um internauta aqui, preletora Yara, bastante importante, interessante, e diz assim a pergunta: seria correto dizer que a Seitonoye é um movimento que visa também proteger o meio ambiente? Essa pergunta é muito interessante, porque até acredito que na época que o nosso Supremo Presidente veio para o Brasil e trouxe para nós grandes reflexões presencialmente em vários lugares do Brasil, ele falou a esse respeito. E é interessante, né? Porque num primeiro momento talvez a gente pudesse responder sim. Olha, é um movimento que visa proteger o meio ambiente. Mas quando a gente pensa em manifestar Deus e pensa que a gente vai passar a tornar o viver natural, sabe aquilo que está na norma fundamental dos praticantes da Seitonoye? Conservar sempre o sentimento natural. Conservar o sentimento natural é viver o Filho de Deus. E Filho de Deus tem atitude de Filho de Deus. E quando a atitude de Filho de Deus ela acontece no nosso cotidiano, a gente não fala mal das pessoas, a gente cuida das nossas coisas, a gente faz descartes corretos, a gente pensa no consumo, é um consumo consciente, a gente pensa em retribuir ao meio ambiente tudo. Então, imaginem que nós estamos trabalhando para semear esse estilo de vida, o estilo de vida do homem da nova civilização, do cidadão ético, daquele que realmente não pensa só em si, pensa no próximo. Então, se a gente está trabalhando para isso, né, buscando exteriorizar a imagem verdadeira através da atitude natural do ser humano, então a resposta seria não, porque vai chegar um momento em que todo mundo vai estar agindo bacana, então a gente não vai ter necessidade de pensar mais em chamar a atenção das pessoas para esta situação, que é uma situação de urgência no momento. É uma situação de urgência porque as nossas ações ainda não estão correspondendo com a dignidade do Filho de Deus. Tanto no cuidado com o que a gente coloca no meio ambiente, com os nossos descartes, com o cuidado com o próximo, né? O cuidado com o próximo. Aí se a gente tem vários argumentos pensando no meio ambiente. O argumento mais forte mesmo, pensando em alimentação, que é o foco aqui da nossa conversa, né?
é o consagrar Deus do nosso interior. Então, é o coadunar Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Mas Deus nos deu essa casa comum, que é o planeta Terra. Então, tem que cuidar dessa casa comum, certo? Então, eu não posso jogar CO2 à torta e à direito. Eu não posso pegar e... eu consumo isso aqui, jogo tudo isso de forma tanto faz, sabe? Porque sem pensar se isso se é biodegradável, se não é, quanto tempo isso vai demorar para desaparecer do planeta. Joga lá para o espaço. Gente, não é assim. Nossas ações têm que ser conscientes. A gente não gosta de casa bagunçada. Imagina a casa comum bagunçada. Né? Hoje a gente tem que pensar nisso. Eu tinha até deixado aqui à mão, Luiz, a revista edição especial, A Fonte de Luz, edição especial, que, na verdade, organiza mesmo todas as falas do nosso Supremo Presidente, da nossa Supremo Presidente, e tem um trecho aqui, na página 27, que diz assim, eu vou pedir licença para ler, porque é muito legal. O nosso objetivo de conduzirmos o movimento religioso não é a proteção ao meio ambiente. O objetivo consiste em fazer desaparecer a fronteira psicológica entre o ser humano e o meio ambiente, por meio da ampliação da consciência de maior número possível de pessoas, incluindo a si próprio. Então, assim, a partir do momento que a gente rompe essa barreira, imaginando eu sou eu, a natureza é a natureza, e passa a entender que a natureza é eu e eu sou a natureza, tá? Então, todas as nossas ações, inclusive a nossa alimentação, vão passar a refletir essa consciência, tá? E ele continua, se isso acontecer, a maravilha da imagem verdadeira em que todos os seres estão em perfeita harmonia, sustentando-se uns aos outros, será visualizada por grande número de pessoas. Se ficar assim, sentiremos amor ao mundo, que é a nossa extensão, e não mais pensaremos em ferir o outro ou destruir a natureza, com o intuito de expandir o eu carnal. Olha que legal esse trecho, que traz a resposta mais consistente, né, para a sua pergunta. Então, assim, o importante é o viver, é o modo de viver, é a ideia de mútua cooperação mesmo, entender que, sei lá, vou pensar em combustível, para a gente não falar em alimentação, é a comidinha do carro, tá? Sim, que comidinha eu vou dar para o meu carro? Uma comidinha que eu tenho que perfurar, né, e ir lá no combustível fóssil, ou pensar num alimento para o meu carro, entre aspas, aí, né, que assim, devolva para a natureza, ou impacte menos a natureza, minimizando a dor do corpo da Terra, sabe? A Terra tem a sua crosta, que é, de certa forma, o corpo carnal da Terra, a sua crosta terrestre. Então, a gente precisa, de verdade, ter esse sentimento de que a natureza é eu e eu sou a natureza. E não entender como algo separado que eu posso usurpar, achando que é um bem infinito. Não é um bem infinito. É um bem que precisa do nosso cuidado. Nós somos realmente, com a dignidade de filhos de Deus, os responsáveis por cuidar desse presente que Deus nos deu. Fantástico. Inclusive, quando você estava lendo, Yara, os trechos da Fonte de Luz, edição especial, eu me lembrei da fala, acho que foi da Aline, se eu não me engano, né, da questão da coerência, né? Acho que casou perfeitamente a fala dela com o trecho que você leu, para a gente pensar realmente sobre isso, né? Aquilo que eu faço precisa ser coerente com aquilo que eu penso, né? Então, quando a gente tem essa pequena incoerência aí, é um ajuste que há necessidade de ser feito, né? E outra coisa, né, Yara, a natureza, ela nos dá muitas pistas. Ela vai demonstrando para a gente onde eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar, mas, infelizmente, a gente é pouco observador, né? A gente precisa, você falou tudo, Luiz, tudo. A gente precisa aprender a ler os sinais. Interpretar tem que ser uma palavra-chave.
sabe? Eu passei as minhas férias agora num lugar chamado Pirinópolis, em Goiânia, e estava chovendo, mas eu queria ver cachoeiras, eu fui para ver cachoeiras, né? Eu queria ter esse contato com a natureza e me sentir ali parte dela. Mas você sabe que no dia que estava para fazer a trilha, eu estava com um amigo e não abriu o tempo, mas assim, não choveu. A gente fez a trilha e tudo mais. Dias depois, Luiz, chuva, 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 chuva. Resultado, efetivamente, de uma mudança de comportamento climático do nosso planeta, que a gente está acompanhando, resultado da forma de ver o mundo de uma parcela da nossa sociedade terrestre global. Nós precisamos nos unir, né, enquanto comunidade Seichonoye, enquanto família Seichonoye, para repensar o nosso estilo de vida, sabe? Repensar o nosso estilo de vida é muito importante. Maravilha. E assim, como é importante as pessoas que convivem com a natureza, como elas aprendem. Eu me lembro que quando eu fui presidente dos jovens lá na Regional Florianópolis, nós fizemos um passeio para uma ilha. E aí, né, para chegar nessa ilha, ou você vai pela trilha ou você vai de barco, né? E aí nós combinamos ir pela trilha e voltar de barco. Então, eu deixei combinado com um pescador, 5:30 da tarde, você vai nos buscar, que a gente vai estar prontinho para voltar. Ok. E aí, quando foi 3 horas, ele chegou. Eu falei, cara, você chegou muito cedo. Ele assim, não, Luiz, junta seu povo e vamos embora agora. Eu falei, mas por quê? Ele falou, faça o que eu estou te falando, depois eu te explico. E eu, gente, vamos embora, junta as coisas e tal. Quando a gente chegou, que a gente desembarcou da volta, Yara, a mesma coisa. Caiu uma tempestade, ele falou, tá vendo, Luiz? Se a gente não tivesse voltado, a gente teria que ter dormido lá. Ele chegou lá 2 horas antes, mas é aquilo, né? Eu me lembrei dessa história para contar isso, que a natureza, ela ensina a quem interpreta e é observador, né, Yara? O local, né? A pessoa do local, ela tem essa sensibilidade. Nós também somos locais, meus amores. Nós estamos aqui, somos locais do planeta Terra. A gente precisa aprender a interpretar os sinais e começar com as nossas pequenas ações, a nossa horta, para cuidar bem da nossa alimentação, com o pensar no que eu vou consumir, refletir um pouco mais sobre, será que eu não posso ir a pé agora? Verdade. Sabe? Será que eu não posso pedalar de bicicleta, sabe? Será que, enfim, a reflexão é realmente algo pessoal, intransferível, e não é uma exigência. Eu me relaciono muito bem com todas as pessoas da minha família e amigos que têm alimentação diferente da minha. A gente é feliz, Luiz, a gente é feliz e amigo. E olha, vou dar uma dica aqui, se eu puder, Luiz. Sim, eu não sou daquelas que fala, nossa, tá comendo um bicho morto aí, tá? Talvez eu já tenha passado por essa fase e entendido que eu não fui empática agindo desta maneira. A gente precisa ter empatia. Da mesma forma que a pessoa que se alimenta de vegetais, ela está feliz com a forma de alimentação, ela escolhe a proteína vegetal que ela quer. Então, quando você tiver um amigo que tem essa alimentação, seja vegana ou vegetariana, celebre com ele a vida. Que legal, que bacana a sua alimentação. Porque aquela coisa do só isso aí não enche barriga. Ou algumas frases que nem me ocorrem muito agora, porque nossa mente procura ver só o lado positivo, mas eu acredito que os amigos entenderam, né? Assim, a gente precisa ter amor, é uma via de mão dupla. Então, eu vou respeitar a alimentação, vou convidar o amigo a partilhar, talvez, uma outra forma de alimento, uma outra forma de transporte, uma outra ideia de presente, tudo que realmente traga a manifestação do amor com uma mente empática, uma mente generosa e carinhosa. Preletora Yara,
estou amando conversar. Aliás, eu adoro muito conversar contigo. Você é muito inteligente, Yara. E eu, particularmente, adoro pessoas inteligentes. Mas o tempo, né, está correndo. E aí, então, eu queria te convidar para você fazer, então, suas considerações finais. Não está acabando o programa, tá, gente? Mas a gente quer, então, deixar aqui reservado um espaço para suas considerações finais. Ai, Luiz, você sabe que a gente é amigo mesmo, irmão de alma. Muito obrigado pelo convite. Sabe que para os educadores, a minha vida, né? É isso. Da mesma forma que para a Seitianoye, eu dedico a minha vida, para os educadores também entendendo a importância, a relevância do trabalho dos educadores para a sociedade, para a comunidade. É muito importante. E que bom que a gente pôde conversar. Foi uma perspectiva pessoal, né? Um olhar da pessoa Yara, que é a preletora Yara também, e que está lá junto com os amigos procurando fazer aquilo que o Canto em Louvor, está aqui também, o Canto em Louvor à Natureza, ele fala, que é o exercício do controle dos desejos, sabe? Porque, na verdade, assim, o texto, que é um texto lindíssimo, super recomendo também você a fazer a leitura desse texto, ele traz para nós uma reflexão muito legal. Eu estou na página 34 e ele fala assim, o propósito da consciência individual é conhecer profundamente a si mesmo, é tornar-se consciente da sua natureza original, que é a de filho de Deus. Muitos deles enganam seus verdadeiros sentimentos ou da forma como os outros lhe dizem para fazer, desejam, agem e se entediam. Aqueles que não conhecem corretamente a si mesmos, ou seja, aqueles que acreditam eu sou o corpo carnal, pensam que cada corpo físico é separado dos demais e que jamais podem ser um só. E aí, ele mais para frente vai fechar. Em outras palavras, nós precisamos ter a consciência de que eu e os outros somos um perante Deus. Lindo. Então, quando a gente vem com essa consciência, a gente entende que esse controle dos desejos, de não ficar só satisfazendo o que eu quero, o que o meu pequeno eu quer, mas entender que o meu desejo é glorificar Deus, tá? É manifestar a glória de Deus aqui na face da terra. E o que significa isso? Manifestar o amor. Como que eu posso manifestar o amor? Fazendo com que o amor esteja expresso em todos os meus sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Dessa forma, a gente forja o nosso caráter e a gente constrói um destino mais feliz. Então, se você puder fazer a sua segunda sem carne, se você puder preparar hoje, por exemplo, uma alimentação bem bacana, sem nenhum tipo de carne aí para os seus familiares ou amigos, as pessoas com quem você convive, pode ser um sanduichinho, pode ser uma coisinha assim pequena. Você não sabe o tamanho do amor que você está colocando ali, e se você repetir um passinho depois do outro, esta iniciativa, você vai se sentindo cada vez mais conectado à grande vida do universo, que é a natureza, e essa retribuição faz com que a imagem verdadeira se manifeste, e aí a gente vive o que a gente quer viver, que é o paraíso na face da Terra, não é assim? A gente aprendeu isso com o mestre Masaharu Taniguchi, que já vinha falando sobre o assunto há bastante tempo. Eu falei que eu vou deixar uma recomendação de leitura, né? Porque eu falei que o mestre já falava sobre o assunto. Leiam, então, A Verdade da Vida, volume 11. É um texto bem, bem rico para a gente refletir sobre o assunto. Tá bom, Luiz? Muito obrigado pelo convite. Aos amigos que nos acompanham, muito obrigado. Desejo que possam trocar receitas, que possam conversar com a gente nas diversas mídias sociais. Aí nós estamos sempre à disposição para trocar, para partilhar e para dar as mãos, sabe? Nesse momento em que talvez, puxa, eu tentei, mas está difícil. Peça ajuda, chama a gente que a gente está junto, porque se é o seu desejo do coração, nós como irmãos vamos dar as mãos e caminhar rumo à construção da nova civilização, tá bom? Muito obrigada.
Que lindo, preletora Yara, que lindo, você é muito amorosa. Bem, nós iniciamos, né, o programa com uma oração, nós vamos então finalizar o programa também com uma oração que está no livro Minhas Orações, na página 31. Então, gostaria de convidar aquelas pessoas que podem, né, que possam assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos carnais. E vamos então realizar a oração para a concretização dos desejos. A vida de Deus flui dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro, e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, nós, em nome da Superintendência das Atividades dos Educadores, nós queremos agradecer generosamente a preletora Yara, que separou um tempinho da sua agenda para vir bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, preletora Yara. Manda um beijo para suas filhas, né, tão queridas, tão carinhosas, e contamos, né, com a participação da preletora Yara em outros eventos também. O assunto não se esgota aqui, né, preletora Yara? A gente tem muito ainda que estudar, muito que pensar. Esse exercício de autoconhecimento, ele é constante. Pode deixar que eu mando o recadinho do beijo para as meninas aqui. Por favor, com o mesmo sentimento de amor, um beijo para a família. Um dia desses era um bebezinho, hoje já é um homem, né? Esse filho que só cresce. Então, muito obrigada. E é isso, vamos continuar estudando. Tá certo. Bom, a você que esteve conectado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, né? Muito obrigado aí pela parceria, e nos vemos nos próximos programas. Fiquem conosco, toda quinta-feira, 14 e 20 horas. Muito obrigado, preletora Yara. Muito obrigada. Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição.
Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seichonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seichonoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial. Ter em mãos um livro da Seichonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite!